Olá, vamos para mais um momento de reflexão. E hoje eu trago para nossa reflexão um tema bastante importante, ou seja, um tema bastante pertinente que está presente em uma boa parte do mundo e também no Brasil. Esse tema tem como princípio o conservadorismo. E o conservadorismo ele vem ganhando corpo em nossa sociedade, vem ganhando espaço em parte do mundo e aqui no Brasil não é diferente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, refletirmos um pouquinho sobre isso. Eu coloquei aqui alguns pontos para que nós possamos refletir. Então, a onda do conservadorismo, ou mais precisamente o neoconservadorismo radical, o qual tem como bandeira a defesa das instituições tradicionais, como a família, a comunidade e a religião. Eles defendem as instituições e a família e a religião como maiores princípios dentro daquilo que eles entendem e veem como concepção de mundo e de sociedade. Outro ponto que eles têm também no seu conjunto de que eles acreditam dentro da visão de mundo deles. O conservadorismo enfatiza a continuidade das instituições tradicionais e, de certa forma, conservadora também. Um ponto bastante importante que me chamou a atenção aqui, que eu coloquei também como observação, é que eles são radicalmente, na verdade, contra qualquer movimento e organização revolucionária e de políticas progressistas dos movimentos sociais e populares e também de classes. São contra os avanços e as conquistas dos direitos das minorias. Isso também está dentro do conjunto que eles defendem como princípios. Os valores que eles defendem são, olha bem, os valores que eles defendem são a liberdade e a ordem, a liberdade política e econômica. Ou seja, o liberal aí na política, a política liberal, melhor, e econômica também. Também a liberdade em termos de ordem social e da moral. De modo que eles deixam, isso também é bastante interessante, de modo que eles deixam transparecer o moralismo dentro do comportamento e das ações deles, da forma que eles pensam a sociedade. E assim sendo, eles deixam transparecer também muita hipocrisia naquilo que eles colocam. E o falso moralismo, o falso patriotismo, apresentando-se como heróis da pátria, que amam a pátria, que buscam defendê-la, mas na verdade é um falso patriotismo. Outro ponto bastante relevante, eles valorizam demasiadamente, e é típico dentro do olhar deles, o individualismo
o individualismo fazem parte. Eles acham que a sociedade, os seres humanos, eles precisam ter ser individuais, tendo o individualismo como uma extensão maior dentro da sociedade. Eles acham e acreditam que as conquistas, em termos de status, em termos de formação acadêmica, de influência, de conquistas materiais, são por meio da meritocracia, por méritos, não por um conjunto de ações através da união, do coletivo e tudo mais. Isso é o que eles veem também. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é eles vêm ganhando corpo na sociedade brasileira, eles vêm ganhando corpo aqui no Brasil, seu espaço, e se eu não disse, eu vou colocar, que chegaram ao poder com o grupo que está aí no governo. E eles têm, e esse governo ele tem os seus adeptos, e eles saem à rua, eles se mobilizam, eles se apropriaram das redes sociais e propagam de todas as formas aquilo que eles veem como crença deles, dentro do conjunto de ideias que o neoconservadorismo tem. Outro ponto bastante importante também é que eles ganharam espaço, ganharam corpo na sociedade devido a sociedade estar passando por um momento delicado, complexo, com o crescimento da violência, o crescimento da criminalidade e a corrupção, que não a corrupção ela não se faz presente no mundo atual. A corrupção ela está encranhada na raiz da sociedade brasileira desde a sua origem, desde da civilização do Brasil, assim colocada por alguns historiadores. E nós percebemos isso. A corrupção ela se faz presente em todas as camadas da sociedade. No meio político não é diferente. E o interessante é que no meio político a corrupção sempre foi camuflada, sempre foi colocada por debaixo do tapete. Por vários governos aristocratas que passou por ali, passou pelo poder. E nos últimos anos a corrupção ela tornou-se visível devido à valorização das instituições que têm como compromisso o combate à corrupção, a investigação. Eles passaram a ser valorizados, eles passaram a ser fortalecidos e ter a autonomia para agir, buscando exclusivamente o combate da corrupção, sem distinção, melhor. E aí a corrupção tornou-se de forma mais incisiva na visibilidade da sociedade por meio da mídia, dos meios de comunicação, das redes sociais. Dentro desse contexto, tem também a crescente onda da criminalidade e da violência. Aí, a doutrina ultraconservadora, ela pegou esse gancho, esse espaço, mostrou-se que são capazes, dentro do que eles veem, de combater isso com mais sucesso, com mais êxitos do que outros grupos e outras doutrinas que passaram pelo poder, tanto de esquerda como de direita.
eles também combatem as organizações de esquerda de forma assim fundamentalista e de forma radical, ao extremo, dizendo que dentro da esquerda só tem corrupto, só tem comunista e tudo mais. Que o comunismo e o socialismo são demoníaco, é o terror da sociedade e por aí afora, né? Eles veem dessa forma. E então, por que eu trouxe esse tema para essa reflexão? Para que a sociedade, para que as pessoas de bom senso, para as pessoas que têm um certo grau de conhecimento, de instrução, de sensibilidade, de humanismo, possa estar analisando este momento que a sociedade passa. O porquê que passa por isso. É devido a esse espaço da crescente violência, da crescente criminalidade e uso do combate à corrupção, que eles conquistaram espaço na sociedade e chegaram ao poder pelo grupo que está aí, governando. Eles são assim, eles disseminam na sociedade a violência, o ódio, a intolerância, não aceitam a diversidade, não aceitam a indiferença. E para eles, a sociedade passa por uma situação onde tudo está errado, tudo não presta. Só o que tem valor e que é bom é aquilo que eles defendem, por meio da concepção de mundo e de sociedades que eles têm. Só isso é o que tem valor, só isso é o que é bom. O resto é resto, vamos dizer assim. E eles perseguem, coagem, intimidam aqueles que se opõem a essa concepção de mundo, de sociedade que eles têm. Que não tem nada a ver com a humanidade, ou seja, o humanismo, a vida, a dignidade, o respeito, a compreensão, o acolher-se todo mundo, o ter comunhão, viver em comunhão, onde a compaixão, a caridade, são gestos que transformam a realidade. Eles não valorizam isso. Até, de certa forma, são contra a esses princípios. Então, isso é um grande perigo para o mundo, é um grande perigo para a sociedade. A história já nos mostrou que quando o ultraconservadorismo eles cresceram no meio da sociedade, no seio da sociedade, e tiveram espaço, eles causaram assim uma catástrofe. A Alemanha passou por isso, por meio do Hitler, a Itália e outros países mais. Através do fundamentalismo exacerbado que eles veem a realidade e as coisas. Então é um grande alerta para a nossa sociedade, para o mundo, ou seja, para a humanidade como um todo, e exclusivamente para a nossa sociedade da realidade do Brasil. Que nós, como pessoas do bem, que temos um mínimo de bom senso, que nós possamos refletir
e nos mobilizarmos para contrapormos a isso. Mostrarmos que o mundo pode ser diferente, com a construção de um outro mundo possível, de uma outra sociedade possível, enraizada, alicerçada, estruturada no amor. Construirmos a civilização do amor, a civilização do humanismo, que precisa penetrar no ser, no interior de cada ser humano e refletir na vida de sociedade, na vida de comunidade e na vida pessoal de cada um. E dentro desse pessoal, ele ser impulsionado, cada ser humano ser impulsionado para viver em comunhão, em união, em coletivo, buscando construir o bem comum. O bem comum que traz a vida como valor maior, que promova a dignidade do ser humano e a qualidade de vida e o relacionamento com a natureza, buscando um desenvolvimento. A sociedade precisa se desenvolver, o país precisa se desenvolver, mas que seja um desenvolvimento sustentável, em harmonia com a natureza, porque a natureza ela mostra sinais para nós que leva